Bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou fazer a outra parte, a outra metade da Luísa, com emoji de frio. Nesse aqui eu já comecei a fazer diferente, eu já comecei estabelecendo o fundo, que seria um azul escuro, que eu peguei do próprio emoji. A segunda coisa que eu fiz também, que foi diferente da primeira, é que no de fogo eu praticamente fiz o cabelo de novo, por cima, com pincel. Nesse aqui eu vou arrastar o cabelo para tirar as marcações. E depois eu vou usar camadas diferentes para dar cor por cabelo sem mexer na textura. Então eu comecei com o azul claro. Então uma vez que eu tenho a base azul clara, eu vou começar a mudar, tipo assim, a criar uma nova camada e colocar mais tonalidades. Então vamos lá, ó. Eu tô com essa base de cabelo que ficou um azul bem claro, quase um platinado, levemente azulado. Depois que eu fiz isso, eu criei uma nova camada. E nessa nova camada, eu vou pegar o fio de cabelo. E aí, eu coloquei na camada adicionar. E aí, tá vendo que o adicionar, ele tem um ponto de luz, um fundo de luz. E aí, eu vou fazendo aleatório. Não tem problema não tá bonito, porque depois eu vou esfumar tudo. E aí, ele vai ficar com esse fundo brilhante. Uma vez que eu fiz isso, eu vou complementar mais um pouco, porque eu gosto de brilho. E acho que tá ficando sensacional. E depois, na camada multiplicar com o mesmo pincel, eu vou escurecer a raiz. Aí eu vou escurecer bastante a raiz e depois eu venho esfumando também. Eu venho arrastando, pra falar a verdade, e puxo pra ficar aquele degradê raiz escura, né? Um azul escuro e o restante do cabelo. Então, foi assim que eu fiz o cabelo da Luísa Sonza na parte do frio. Foi diferente da parte do de fogo. Se vocês quiserem saber como eu fiz a parte de fogo, tem vídeo aqui no canal. Então, na parte, eu decidi fazer diferente pra gente ter técnicas diferentes e experimentar. No olho também eu decidi pegar na camada multiplicar e simplesmente escurecer a parte base do olho dela. E na camada de adicionar e colocar esse azul claro. Depois eu vou acrescentar o ponto de preto, né, que acabou ultrapassando. E aí depois eu também vou fazer um pontinho de luz, que é o branco. Uma vez que eu fiz isso, eu vou vir com a parte de baixo. E aí eu vou vir com um tom de azul um pouco mais claro, que é essa parte de baixo do emoji. E na camada luz indireta, eu vou acrescentar esse tom azulado para a pele da Luísa Sonza. Esse tom azulado que vai trazer mais essa atmosfera de frio, sabe? E dar esse contraste entre um e outro. Eu vou fazer a correção da pele dela, né? Eu vou deixar a pele dela com esse efeito de porcelana, de desenho, igual tá na parte de fogo. Mas eu prefiro primeiro estabelecer o tom de pele para depois fazer isso. Então, não tem segredo. Nessa parte aqui, eu só vou colorindo toda essa parte. Dessa vez, vamos ver se eu não esqueço de pintar o ombro. Porque eu esqueço, como que pode, né? O ombro ali do lado e esquecer de fazer. Mas eu vou fazer, não acontece. Mas dessa vez eu acho que eu não vou esquecer, não. Então, eu vou pintar toda essa parte do colo da Luísa. E agora vem a parte aqui do braço. Do braço tem uma tonalidade diferente por conta da luz. Mas isso é normal, tá na foto, não tem problema nenhum. Agora eu vou vir com um tom de azul mais escuro. E vou fazer o contorno. Eu quero um contorno bem puxado, mas um contorno feito com aerógrafo. E aí eu vou fazer, porque tá vendo que teve algumas partes escuras que ficou esverdeado? E não faz o menor sentido, né, gente? Então, eu escureci aí todo esse contorno na Luísa para deixar mais marcado. Depois que eu fiz isso, eu venho com um pincel de caneta de feltro e vou também pintar a parte da blusa dela de um azul para ficar mais no contexto. Depois disso, eu venho esfumando e deixando a pele dela nessa vibe de porcelana, que eu falei pra vocês que eu gosto. Faço também na parte do pescoço. E aí, ele tira esse pixelado que tá da foto, sabe? E aí, uma vez que eu fiz isso, eu tiro o zoom pra ver se tá ficando ok. Se tá igualadinho, se tá visualmente bonito, digamos assim. Depois que eu fiz isso, eu vou na camada. E aí, na camada, pessoal, eu vou vir e vou fazer a sobrancelha dela. Então, eu pego o meu pincel de fios finos, que é o pincel que vem junto com o curso de Bispaint, que o link tá na descrição. E vou fazendo toda essa parte aqui
E aí eu começo com um tom escuro, né? Um azul escuro e depois eu vou acrescentando sobre tons. Eu vou apagar essa parte da raiz dos cílios que ficou muito para baixo, não tava legal. E depois disso eu venho com um tom mais escuro, que esse azul mais fechado, e vou passando no meio do fio de base que eu fiz. Depois que eu fiz isso, né, nós já temos 2 tons aí, eu vou vir com a parte de pincel aerógrafo e vou tampar o excesso de sobrancelha para a pele ficar mais uniforme, tá vendo? Essa correção de pele eu só fiz na parte de inverno, porque não tinha como, não tava dando. E aí a pele ficou mais legal, ficou mais contornada, a sobrancelha ficou mais ajustada. E aí ficou do jeitinho que eu queria. Depois disso eu pego esse tom mais escuro que vocês estão vendo. E aí eu vou fazer o contorno. E eu vou fazer o contorno, gente, com o próprio pincel de cabelo. Porque eu queria só dar uma cintada, sabe, nessas partes. Mas eu não vou deixar desse jeito. Eu vou esfumar. E aí, depois disso, eu vou vir com fios mais escuros, de um azul mais escuro. Eu pensei em fazer branco, pra ficar uma coisa bem neve, bem let it go. Mas eu achei que não ia ficar legal. Não tinha contexto, sabe? Deixar a luz albina. Só se eu deixasse toda a sobrancelha também, pra ter contexto, ela deixa ficar albina. Mas a sobrancelha dela azul escuro e ela com cílios albina, eu achei que não ia ficar bom. Aí eu, por fim, ficou desse jeito. Depois eu cacei o pincel de flocos de neve, vim com branco e fui acrescentando floquinhos de neve aleatórios de fundo, para dar aquele tchan de frio. E decidi esfumar esse flocos de neve, né, com desfoque para ficar embaçado, para dar aquele efeito de fundo esfumado, sabe? E aí, para finalizar aqui algumas partes, é que o olho da Luísa acabou ficando muito amarelado, porque tinha muito tom de azul. E eu não queria que ficasse desse jeito. Então, o que que eu fiz, galerinha? Eu vim e deixei mais esbranquiçado essa parte do olho dela. Porque eu achei que ficou mais bonito, eu achei que tinha mais a ver. Aí eu catei uma camada por baixo e vim pintando toda essa parte aqui para ficar mais branquinho. Achei que deu mais um contexto, sabe? Porque o olho dela perdeu totalmente, né, gente, o negócio. E eu também, sabe essa linha d'água dela? Eu acabei clareando também, porque esse tom de pele vermelhado tava ficando muito chamativo. E agora eu vou mostrar o resultado final para vocês. Bom, pessoal, esse aqui foi o resultado final. O fogo barra gelo. Comenta aqui qual foi o lado favorito. Eu achei os dois muito bons. Eu gostei muito. Já fazia muito tempo que eu não fazia nesse efeito. Eu acho que ficou sensacional, porque foi de primeira e já ficou bom. Comenta aqui nome de pessoas que vocês gostariam que eu fizesse esse efeito. E se vocês quiserem outro emoji, comenta junto com o emoji que vocês querem, porque dá pra fazer com qualquer emoji. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Link do curso de Bispaint aqui na descrição. E até o próximo vídeo.